Pessoal, parece que o Flamengo ele gosta de surpreender a gente, né? O Flamengo ele gosta de surpreender a gente de diversas formas. Esse ano o Flamengo não conseguiu ganhar do Vasco no Brasileiro. Um empate ridículo, né? O Flamengo fez um bom primeiro tempo ali, mas até a metade do primeiro tempo. Quando fez o gol, recuou. E o Vasco teve mais liberdade de jogo, mas irreconhecível, né? Aí o Flamengo, quando entra no segundo tempo com o time titular, não consegue finalizar, peca na finalização sempre, é muito difícil. Aí depois veio um jogo, mete 8, 6-0, despenca todos os gols que perdeu nos jogos anteriores, é incrível. Mas vamos ver o que eles vão falar aqui. Discutiu, mas além de tudo isso, a vantagem é rubro-negra para esse jogo de quintazinho. Sim, o Flamengo joga pelo empate. Se perder de 1-0 vai para pênalti. Quem tem vários resultados para ganhar no jogo é o Flamengo, não é o Estudiantes. E o Flamengo tem o principal, um time muito melhor do que o do Estudiantes. O que o Estudiantes tem? Se apegar nesse gol que fez fora de casa, que deixou a partida ainda em aberto. Não é uma coisa absurda o Estudiantes tentar dentro de casa fazer 1-0 e levar para pênalti. Tem o apoio da sua torcida, aquela pressão argentina, aquela coisa de vibrar o tempo todo, a atmosfera que fica em torno. Eu espero que a arbitragem não seja absurda como foi no primeiro jogo, que foi o diferencial. Foi o diferencial. O Flamengo só teve um momento ruim quando o árbitro expulsou o Plata. E aí saiu o gol, e aí eu acho que o Felipe Luiz pensou uma coisa e não deu certo. Quando ele bota o Danilo como um terceiro zagueiro, faz uma linha de 5, baixando 3 jogadores no meio campo, deixando só o Bruno Henrique na frente, um 5-3-1. Eu acho que o Flamengo acabou perdendo totalmente o meio campo e aí foi envolvido naquela reta final ali. Mas qual é a grande chance que o Estudiantes teve depois que fez o seu gol? Uma bola cruzada? Ficou em indecisão e tal, mas, sabe, porque aquela cabeçada que o Rossi defende é antes de tomar o gol. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz está fazendo um trabalho corretinho, pensando na quinta-feira. Quem não estava bem fisicamente, não estava recuperado, você não tem que colocar, se você tem o melhor elenco, você vai desgastar jogadores para um jogo que é preciso estar bem fisicamente. Porque o Flamengo, bem fisicamente recuperado, tem totais condições de vencer do Estudiantes lá. Eu acho que o Flamengo é até favorito para ganhar o jogo. Não é nem para a classificação, já é favorito para mim. Mas eu acho que o Flamengo, no jogo normal, 90 minutos, jogando o que pode o Flamengo, o que pode o Estudiantes, o Flamengo é favorito para ganhar um jogo fora de casa. É que vai ter aquela guerra, aquela coisa de Libertadores. Foi o que eu falei no vídeo anterior, né? O Felipe Luiz ele fez a mesma leitura, ele sabia que o Vasco iria bater nesse jogo, né, e quase dar problema em algum jogador nosso. O Vasco veio para bater, ele poupou o máximo que ele pôde, tanto é que no segundo tempo ele colocou todos que ele tinha poupado, né, para jogar. E mesmo assim o Flamengo não conseguiu converter, porque o Flamengo ele tem uma grande capacidade de fazer gol. E aí a gente permaneceu aí no 1-1. Jogou Libertadores, quem teve ali, quem já viveu isso, é aquela pressão, vai ser mais na coisa da força, do grito. É importante o Flamengo, a CBF, estarem bem atentos, é a arbitragem. Que se for conivente como foi a outra, um absurdo que fizeram, o cara pedindo para substituir o cara, porque o cara estava fazendo falta, o cara expulsar um jogador que recebeu o pontapé e recebeu a falta, e nitidamente a postura do árbitro, como ele ia confrontar o jogador do Flamengo, era diferente do que falava com um dos Estudiantes. É isso que equilibrou ali o final do jogo. Senão, o Flamengo é muito superior ao Estudiantes. A gente tem bastante do Vasco, claro, para falar também, tá, Bubu? A gente vai ouvir o Ryan, já tem o Fernando Diniz, mas ainda sobre o Flamengo, tem que apagar ou não tem que apagar? Bubu, eu acho você assim, tá achando que primeiro tem que apagar, hein, Bubu? Apagar resultado não tem. Eu lembrei aqui do Flamengo e Vasco de 2019, 4-4. Sim. Um jogaço que
O Flamengo foi campeão, com sobras, a gente elogia o Flamengo, só que não tem como apagar aquele 4-4. Ficou um gosto de cabo de guarda-chuva pro flamenguista um sabor de vitória. Mas tem um gosto assim, depois de todas essas polêmicas que o Zinho citou, e eu concordo, e acho que todo mundo concorda com ele, né, do jogo do meio de semana, e tá um gosto mais ou menos assim por um empate nesse momento. A frustração... Mas carrega isso pra quinta? Não, pra quinta-feira é outra história. O Zé falou aqui, né, claro, cabeça de jogador, eu vou falar um pouco a cabeça do torcedor. A gente cresce muito aqui no Brasil, clássico, o empate é normal, clássico, aquela cascata, clássico não tem favorito. E quase sempre tem. Hoje, no Rio de Janeiro, o Flamengo é muito superior aos seus adversários. A tabela mostra a diferença que tem entre Flamengo e Vasco. A diferença de elenco que tem, de faturamento. Tudo favorece. Hoje o Flamengo era mandante também. Acrescente-se a isso. Então, o natural hoje, Flamengo e Vasco é clássico, o empate é normal. Na história pode ser, no momento não é. Você vem aqui para São Paulo, o Palmeiras perdeu um jogo e ser eliminado pelo Corinthians, aconteceu já esse ano no Paulista Copa do Brasil, é normal? É normal, o clássico pode acontecer. Só que a frustração pro palmeirense é grande, porque o Palmeiras hoje é o time mais forte, é o que investe mais, tem o melhor elenco. Vai ficar sendo eliminado pelo Corinthians, pelo São Paulo? Não é. Não, isso é normal, não pode ser. Você não pode normalizar quando você tem uma superioridade muito grande. Então o flamenguista, e eu acompanhei o jogo hoje cercado de rubro-negros. Sofreram lá, hein? A cada lance que a bola não entrava, batia na trave, ou o Rossi não saía bem, ou vinha, não passava. Ou era o react? O react era assim, cara, é o fim do mundo. Então, assim, o torcedor, pra ele, quando ele vai enfrentar um rival, e pra muito flamenguista, o maior rival é o Vasco, você tem quase que a obrigação de ganhar o jogo. Quem vai sair no Rio de Janeiro amanhã no bar, na escola, no trabalho, já estava tudo pronto para sacanear o colega vascaíno, agora não vai poder, o vascaíno vai sair mais sorridente. Então, pro torcedor, além das questões estatísticas, né? Flamengo e Palmeiras estão disputando o título e estão buscando a pontuação recorde. Estão com um aproveitamento absurdo. Os dois provavelmente vão ter mais de 80 pontos. Essa história de espanholização do futebol brasileiro nesse momento, com o Flamengo e o Palmeiras tão poderosos. E o Cruzeiro também. Além do título ainda ficar... Tá cada vez mais claro, pau a pau ali até o final do campeonato, esse raciocínio ainda vale para Libertadores. Porque o Flamengo é muito superior a Estudiantes, só que o resultado não dá nenhuma garantia para você que o Flamengo vai passar para a semifinal. Você sabe que lá o futebol é matreiro, o Zinho falou aqui, a atmosfera, clima de Libertadores. Às vezes um time que é inferior, ele consegue em 90 minutos... em casa, com coração, com espírito, e o Estudiantes vai ter isso de sobra, para complicar para um time mais forte. O futebol, esse esporte que nós amamos, ele é meio desgraçado por isso, né? Meio que invenção do diabo, porque é o esporte em que é mais comum um time inferior dobrar um superior. E a gente viu hoje no Maracanã. O Vasco é inferior ao Flamengo, foi inferior no jogo e não saiu derrotado. Esse esporte danado te permite isso. Sabe o que acontece, pessoal? O Flamengo ele tem que entrar nesse jogo contra o Estudiantes pela Libertadores na próxima semana. O Flamengo ele precisa entrar como se estivesse perdendo o jogo de 1, 2-0. A gente que é Flamengo, a gente sabe como funciona quando o Flamengo está garantido nas eliminatórias. O Flamengo ele relaxa demais. Então, o Flamengo, nesse jogo contra o Estudiantes, ele precisa matar o jogo no primeiro tempo, porque a gente já sabe que o Flamengo destrói mais no primeiro tempo do que no segundo. Porque se por um acaso o Flamengo segura esse jogo no primeiro tempo em 0-0 e no segundo tempo, para deixar para o segundo tempo, as coisas vão ficar um pouco complicadas. Então, o Flamengo ele realmente precisa resolver isso no primeiro tempo e jogar como se tivesse perdido o jogo aqui em casa. Então, serve um pouco de lição para o Flamengo nesse sentido. Você acha que o Flamengo ele se sentiu mais pressionado pelos últimos jogos do Palmeiras? Eu não sei se tem impacto direto nisso, né? Mas, assim, o Palmeiras, ele nos últimos jogos, o Palmeiras vive a sua melhor fase no ano. Isso é inquestionável. Né? Não só pelos resultados, mas pelo desempenho. Então, você percebe, depois que o Abel fixou ali Flaco Lopes e Vitor Roque sobretudo, muita gente imaginava o Palmeiras depois do Mundial, o Palmeiras caindo, sem Estevão, sem o Rios, que fez um grande Mundial, o Palmeiras vai ficar mais frágil, não vai se acertar.
Ainda havia questionamento sobre o Vitor Roque. Vem a eliminação pro Corinthians logo na sequência. E a perspectiva pro Flamengo era melhor. O elenco ainda mais requintado, mais forte. O Flamengo é capaz de ganhar esse Campeonato Brasileiro de braçada. O Flamengo na Libertadores caiu do lado mais fácil da chave, né? Sim. O Palmeiras caiu de um lado mais complicado. O Flamengo vai estar com o pé nas costas, já está na final. E de repente a coisa não está assim. Esse Campeonato Brasileiro de braçada pro Flamengo não apareceu e talvez não apareça. E essa... porque o Cruzeiro tá aí, né, gente? Vai pensar na Copa do Brasil lá na frente. Quem é que é melhor hoje? Racing ou River Plate? Qual é a chave mais difícil? Reflita. A coisa não tá tão simples pro Flamengo como muitos flamenguistas imaginavam, né? O Zinho concordou ou não concordou comigo? O Zinho acho que não, mexeu ali, acho que... Mas eu acho que essa partida de quinta... Eu não concordo dessa coisa de lado mais fraco do Flamengo. O Racing é o melhor time da Argentina, não é o River Plate. É verdade. Mas tá vendo aí? Que o lado do Flamengo... É que quando sai o sorteio das oitavas, eram 3 brasileiros do lado de um lado, né? E o Flamengo do outro. Então talvez por isso. Mas o Racing é mais forte que o River. Sim, o Racing é o mais forte. Mas eu acho assim, que essa partida do Flamengo de quinta-feira, da Libertadores, vai decidir muitas coisas. Se o Flamengo, por exemplo, pode acontecer, nós estamos falando aqui sobre possibilidades, e isso é fato. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o Flamengo sairia pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, sendo que o Flamengo, para mim, é muito superior ao Atlético. Na pior fase do Atlético. Na pior fase do Atlético. Não, mas o Atlético fez as duas partidas até hoje. No ano, as 2 melhores partidas até hoje foi contra o Flamengo. Verdade. A gente não sabe, o futebol muitas vezes ele é imprevisível. Né? Mas assim... Primeiro jogo, né, Zé? E é sempre imprevisível contra a gente, né? Todo mundo joga bem contra a gente. O Vasco, se ele jogasse do jeito que ele jogou contra a gente, o Vasco ele estaria lá em cima. Por que esses caras não mantêm o nível? Não tem, pô. E a diferença é que o Flamengo, se o Flamengo jogasse, que o Flamengo jogou contra o Internacional, contra o Vasco, o Flamengo só pecava o Vasco. É isso que é a discrepância, tá ligado? Por isso que tem essa questão do Flamengo fazer jogo com o Vasco. Não era para o Flamengo fazer jogo com o Vasco. Mas embora que o Flamengo também não esteja com o time titular nesse jogo, que o Flamengo fez contra o Vasco, mas ainda assim é muito complicado. Uma hipótese. Vamos trabalhar na hipótese do Flamengo não conseguir se classificar para a Libertadores na sequência. A sequência no Campeonato Brasileiro, entre aspas, por favor, por favor me entendam, para o Flamengo vai ser tranquilo. Quem vai ter que se preocupar não é o Palmeiras, são os adversários do Flamengo. Porque aí o Flamengo vai ter 100% todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Você tem 2 buchas logo na sequência, né? Corinthians e Cruzeiro. Sim, então assim, é muito... O barulho disso. Mas o Palmeiras tem o Bahia e o Vasco. Sim. Sim, não, sabe, mas eu acho no sentido de uma eventual... É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Mas eu ainda acho, por exemplo, que Flamengo e Palmeiras vão disputar o Campeonato Brasileiro. Pela regularidade dessas 2 equipes. Mas eu vejo assim, se o Flamengo sair da Copa Libertadores, o Flamengo eu acho que tem um elenco melhor para mais peças para a equipe, pro Felipe poder ajustar durante os jogos as necessidades dos jogos. Né? O Palmeiras, para mim, é um time chato, é um time muito competitivo, é um time que você sabe que você vai jogar... O Palmeiras é um time regular no campeonato. Mas o Flamengo, sempre quando joga contra o Palmeiras, a gente já sabe o que acontece, né? Claro, pode mudar isso. Eu espero que não mude agora. Mas o Flamengo, o Palmeiras é cliente do Flamengo, pô. Contra o Palmeiras, você sabe que durante 90 minutos ele vai te incomodar. O Abel acertou o time, Flaco Lopes e Vitor Roque, a partida que eles fizeram, por exemplo, contra o River. É impressionante. O que o Flaco pegava na bola, saía driblando. 1, 2, 3, 4. Quem poderia imaginar que o Flaco Lopes iria fazer isso contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, pegar a bola e sair driblando. Vitor Roque trombando com o zagueiro, levando o zagueiro para dentro, fazendo o gol, com a tranquilidade que o Palmeiras jogou durante os primeiros 25 minutos. Ninguém poderia ter... Assim, a gente fica pensando que o Palmeiras é superior, mas não que fosse encontrar ou fosse criar tanta dificuldade para o River e jogar com a qualidade que teve. Aí eu acho que fica muito com essas 2 equipes. O Cruzeiro vem por fora e tal, mas a diferença do futebol apresentado para essas 2 equipes, eu acho que o Cruzeiro encaixa um pouquinho mais. Aí desse grupo dos 3 primeiros, eu acho que ela é muito grande para o Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo, de novo, uma hipótese, sair da Libertadores,
o Flamengo vai se concentrar para aquilo que era o campeonato e aquilo que foi definido desde o começo pelo seu próprio presidente, e o próprio Felipe, no jogo contra o Central Córdoba, deixou muito claro, quando ele tira 3 de seus principais jogadores, né, para colocar ali o ambiente e tal, e aí acaba perdendo o jogo, e aí depois ele entendeu, agora está na mão. A rota ali, né? E agora eu acho que o Flamengo pode, eu acho que o Flamengo tem condições de chegar. Eu penso igualzinho, eu acho que o Flamengo no jogo contra o Estudiantes lá, pode jogar tranquilamente, são 11 contra 11. Sim. Dentro de campo, começa o jogo ali, o time do Flamengo, se repetir o que fez os primeiros 45 minutos, pode sair com resultado garantido, porque se o Flamengo fizer um gol, o Estudiantes tem que fazer 2, 3. Claro. Entendeu? Vai jogar aberto Agora, contra o Flamengo. como o Zinho falou, né? O Flamengo, ele não pode jogar contra os Estudiantes, é igual eu falei. Não pode jogar esperando o resultado. Não pode. O Flamengo ele tem que jogar sendo o Flamengo. O Flamengo jogando contra os Estudiantes sendo o Flamengo, ele vai conseguir o resultado que a gente quer e que a gente espera, que a torcida espera. Agora vamos torcer, né, rapaziada? Pessoal, muito obrigado por você que ficou até aqui, ouviu meus comentários e assistiu esse programa bacana do ESPN, falando sobre a partida do Flamengo e do Vasco e algumas coisas referentes ao jogo contra os Estudiantes. Então, se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos. Eu vou trazer aqui mais vídeos todos os dias, comentando e trazendo esse tipo de conteúdo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, vai me ajudar bastante. E mantenha firme e forte comigo aqui. Somos a voz flamenguistas de todo o mundo, beleza? Então, é isso. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.